bem, a transcrição foi iniciada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma sessão da segunda Câmara Julgadora. Hoje é dia 19 de setembro de 2023. Declaro aberta a sessão de hoje. Na composição da Câmara, nós temos o Dr. Douglas Kuchiyama, Maria Alice Formigoni e Marcos Luiz Silvestre, substituindo o Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta e apenas um processo que já foi feita a sustentação oral, e que pela Nilmac, né? Esse processo, o relator é o Dr. Douglas. Eu pedi vista, salvo engano, na sessão retrasada, salvo engano. Trouxe o voto, né? Já está aqui registrado, inclusive, e, salvo engano, o Marcos, eu acho que não estava na sessão, né, doutor Marcos, nesse processo? Estava. Ah, estava? Estava. Ah, tá. Dia 29. Ah, então é isso. Então, foi na última sessão que você compareceu, aí veio o Flávio e depois veio esse voto. Tá? Sim. Porque se não fosse a mesma composição, eu ia ver com a doutora Mariana se ela queria fazer alguma observação. Doutora Mariana, tem alguma questão de fato, só para pontuar, ou podemos já iniciar aqui? Não, senhor José, só recentemente a gente teve a lavratura de um auto de infração da mesma empresa, a Trípoli, e ele foi cancelado em primeira instância já. Eram outras notas, algumas notas, inclusive, eram as mesmas daqui, mas acabou que o auto foi cancelado por bis in idem, né, porque estavam cobrando as mesmas notas. E o outro fundamento foi que não tinha tido o processo de nulidade da filial. Então, de fato, a própria filial não tinha sido, nunca, sempre esteve ativa, né, o que demonstra aí, que a própria Cefaz reconhece que a legitimidade das operações da Nilmac com a Trípoli e a sua filial, por consequência, com as operações com a Trípoli matriz que está sendo aqui discutida. Foi uma decisão agora que teve recentemente, há uma semana, acredito, inclusive não teve sequer o recurso de ofício da Fazenda, a Fazenda se manifestou por não recorrer. Ah, tá. Então foi assim, pelo que eu entendi, foi o problema maior aí, além da duplicidade das notas, foi a questão da falta de prova da inidoneidade, que não foi juntada. Isso, isso mesmo. Ah, tá. Bom, muito bem. Então, eu passo a palavra, então, ao Dr. Douglas, para que ele sintetize aí o seu voto, e assim eu posso, em seguida, eu apresento a minha proposta. De novo, eu tô achando que eu tô com aquele problema. Tá. Está falhando. Tá, né? Douglas, tá falhando sim, infelizmente. Só um minuto, eu tô... Esse melhora. Será que tá melhor agora? Melhorou. Então vai assim hoje. Então, esse processo aqui é um recurso ordinário que teve infração aqui de creditamento indevido decorrente da declaração de inidoneidade da empresa Triplo Indústria e Comércio de Plásticos. O contribuinte apresentou defesa, alegando nulidade por não considerar a existência do saldo credor, do ICMS acumulado, enquanto ao mérito efetiva existência das operações efetuadas e ilegalidade da multa por inclusão indevida dos juros em sua base de cálculo. O agente fiscal apresentou sua manifestação fiscal pela regularidade do feito. A decisão de primeira instância manteve o auto tal como lavrado. Houve interposição de recurso ordinário com as mesmas alegações.
A representação apresentou parecer sobre o recurso ordinário, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância. Eu proferi meu voto, então eu iniciei não conhecendo a questão do valor da base de cálculo da multa com a utilização de juros, com fundamento na súmula TIT 13 de 2008, e com relação à nulidade da autorização por não considerar a existência do credor de CMS acumulado. Isso não tem previsão legal, e por isso não acolhi a preliminar de nulidade, e com relação à existência das operações, eu me convenci de que o contribuinte não conseguiu comprovar boa-fé com base nos elementos de prova trazidos aos autos. E aí, então, eu conheci parte do recurso, e na parte conhecida, neguei provimento. Então, muito bem. Esse foi o voto do Dr. Douglas. A matéria aqui é de documentação inidônea, né? Eu pedi vista, tendo em vista a grande quantidade de documentação que estava juntada, que está juntada aos autos, né? Que estão juntadas aos autos. E então eu vou proferir meu voto, né? Bom, eu pedi vista para melhor analisar a proposta do Dr. Douglas, né? A acusação de crédito indevido pela entrada de mercadorias que não atendem às condições do artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do RICMES. O relator foi pelo conhecimento parcial e negou provimento ao recurso. A questão do conhecimento, da súmula 13, eu estou acompanhando o ilustre relator. A questão da nulidade do auto de infração pela não recomposição da escrita fiscal, eu também estou acompanhando, doutor, estou afastando. Inclusive, aqui eu trago até sobre o tema, né? Eu trouxe até aqui no meu voto jurisprudência não só do TIT, mas também do Superior Tribunal de Justiça, um acordo do ARESP 1.821.549, recentemente julgado, né, que foi proferido agora em 29, saiu publicado no Diário Oficial dia 29/8/2023, né, é uma decisão do STJ a respeito do tema, né, que a fiscalização não é obrigada a fazer a recomposição da escrita. Eu já mencionei isso na sessão passada, inclusive, essa decisão do STJ. Também trouxe aqui uma decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão mais antiga, de 2020, também a respeito do mesmo tempo, nessa mesma linha. Então, eu estou afastando aqui a nulidade alegada pelo contribuinte, né? Aliás, é um tema que eu comecei a refletir, não é? Eu comecei a refletir, eu sempre tive essa posição, né, do judiciário, mas eu comecei a refletir a respeito das matérias trazidas pelo contribuinte, mas com essa decisão do STJ eu estou mantendo, então, o entendimento que eu já vinha sustentando, né? No mérito, a acusação fiscal é de crédito indevido, eis que as operações foram suportadas por documentação fiscal inidônea. O contribuinte pede a reforma da decisão do primeiro grau, porque as provas dos autos mostram a efetividade das operações e a boa-fé do contribuinte. Dentre outros elementos dos autos, examinei os seguintes documentos: DDF, de folhas tais, relatório circunstanciado, demonstrativo 1, transcrição de notas fiscais de venda, da Trípoli remetendo para a Newmac, folhas 24 e 39, registro de entradas, folhas tais, DANFs, folhas tais, DACT, de folhas tais, declarações de entrega de documentos dos motoristas, folhas tais, e-mails internos, mensagens de folhas tais, certidões da empresa Trípoli, CADESP, inclusive emitidos, né? Tem mais de um CADESP que foi emitido, petição do contribuinte à fiscalização de documentos de folhas 309 e seguintes, documentos de um bloco de folha 7, CTEs
GIAS, Registro de Empregados, Declaração de Não Localização do Contribuinte, PCN, e documentos juntados com a defesa de folhas 882 e seguintes. No caso de crédito indevido por inidoneidade do fornecedor, tem entendimento de que a prova da boa-fé do contribuinte e a efetividade das operações se resolve à luz das provas dos autos, consoante a orientação da súmula 509 do STJ e do próprio TIT. Assim, imperial o elenco probatório seja analisado. No presente caso, a fiscalização se desincumbiu do dever de comprovar a inidoneidade do fornecedor tríplice. Restou sobejamente demonstrada a condição de simulação de existência do estabelecimento, tendo em vista as suas operações, mudança de interesse, etc. Relativamente aos documentos embasadores da tese do contribuinte, depois de muito examinar os autos, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na esteira do voto do ilustre relator. Registro que tenho entendimento conhecido nesta Câmara acerca da possibilidade de pagamentos serem feitos a terceiros, como normalmente é realizado para factorings, eis que não é ilegal o pagamento via cessão de crédito, ser corroborado por outros elementos probatórios. Ademais, a cessão de crédito é praxe de mercado e plenamente lícita, consoante permissivo dos artigos 286 a 298 do Código Civil. No entanto, no presente caso, verifico que as assinaturas do contrato de fomento mercantil foram feitas, o reconhecimento aqui eu preciso corrigir, o reconhecimento de assinaturas do contrato de fomento comercial foram feitas em abril de 2001, ou seja, tempos depois dos pagamentos das operações, conferir folhas 1045 e 1054. Também não encontrei nos autos a seção de crédito relativa às operações de fomento, artigo 288 do Código Civil. E, finalmente, como bem apontado pela decisão de primeiro grau, a cláusula 8ª do contrato fala em emissão de notas fiscais de serviço que não constam dos autos. O transporte também não restou plenamente comprovado a despeito dos documentos dos motoristas juntados aos autos, nos documentos fiscais, não consta a identificação de veículos, conferir item 79 da decisão recorrida. Por fim, não há tratativas diretas com o fornecedor trípode, mas apenas através de um representante. Por tais razões, acompanho o ilustre relator e nego provimento ao apelo do particular quanto ao mérito. Então, eu conheço em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, eu estou negando provimento nos termos do voto do ilustre relator. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Eu vou aqui só fazer uma correção aqui no meu voto, que é importante aqui para
Estou vendo se tem mais alguma coisa aqui. Eu cheguei a ver um pequeno erro aqui também. É isso. Então, muito bem. Então, esse é meu voto. Bom, o processo não houve nenhuma intervenção. Doutor Douglas, acho que precisa confirmar o voto. Voto confirmado. Bom, não havendo inscritos, eu estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Todos, votação encerrada. Eu proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido nos termos do voto relator. Esse é o resultado final. Então, com o meu visto, então houve uma convergência, então a votação foi unânime. Então, doutora Mariana, esse é o resultado, e eu agradeço a presença e a sua combatividade, e espero que esteja conosco em breve. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, estou então encerrando o julgamento. Passamos então ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, eu vou pegar aqui o primeiro da pauta. Alessat, o relator é o Dr. Douglas, o AIN é o 4, 148, 728. Doutor Douglas, não há pedido de sustentação oral, então, de modo que eu passo, então, a palavra. Opa, está entrando aqui alguma coisa que está aparecendo aqui para mim. Eu passo, então, a palavra para que apresente o processo e a sua proposta de voto. Tá. Com a palavra, doutor Douglas. Bom dia de novo. Então, é um recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra a decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa. As infrações é crédito indevido de CMS, no montante indicado, devido à operação de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. A responsabilidade pela retenção do imposto incidente nas operações subsequentes até o consumo final, realizadas com lubrificantes, está atribuída ao estabelecimento fabricante localizado nesse estado, nos termos do artigo 412, inciso 3 do RICNES. E a segunda infração emitiu as notas fiscais nas datas e valores discriminados demonstrativo 2, notas fiscais eletrônicas, foi na observância de requisitos regulamentares nas operações com mercadorias abrangidas pela substituição tributária, conforme se comprova pelos documentos juntados. O contribuinte apresentou sua defesa, alegando em apertada síntese, preliminarmente, decadência e, quanto ao mérito, improcedência da auto de infração, obrigação do substituído de recolher ICMS-ST quando adquire o produto sem a respectiva retenção, do direito constitucional à apuração do crédito ICMS destacados nas notas fiscais de entrada, princípio da não cumulatividade, ausente prejuízo ao erário paulista, recolhimento de ICMS-ST sobre a base de cálculo superior àquela aplicável se o recolhimento tivesse sido feito pela refinaria, impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa de ofício, impossibilidade de aplicação de juros sobre a multa
desde a data do vencimento do imposto, e limitação da taxa de juros Selic por aplicação direta da Lei 21.004 de 2021. O agente fiscal atuante apresentou manifestação fiscal, manifestando-se pela regularidade do procedimento fiscal. A decisão de primeira instância manteve o auto tal como lavrado, entretanto, quanto ao item 2, determinou-se a aplicação dos juros de mora até a taxa Selic, conforme súmula 10 do TIT em sua nova redação. O contribuinte apresentou recurso ordinário e repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa, alegando, na verdade, os mesmos argumentos em sede de defesa, trouxe só uma nova alegação aqui, com relação à necessidade de aplicação do princípio da absorção ou construção, no caso. E repetiu os demais argumentos. Tá? A representação fiscal apresentou parecer sobre o recurso de ofício, recurso ordinário, desculpa. Então, eu passo ao voto. Aí, eu estou aqui, são questões que não comportam conhecimento, na verdade, são 3 questões que não comportam conhecimento: base de cálculo da multa, valor do imposto sem juros. Então, eu estou aplicando aqui a súmula 13 de 2008, a legítima atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. No caso, eu costumo colocar aqui que não mereceria nem processamento essa alegação, uma vez que decorre de súmula. Necessidade de aplicação do princípio da absorção, construção. Com relação ao princípio da absorção, observa-se que a matéria não foi objeto da defesa, motivo pelo qual não merece processamento nos termos do artigo disposto no artigo 29 da Lei 13457. Não será processado no contencioso administrativo que seja pedido que seja intempestivo. Portanto, não sendo intempestivo o pedido de aplicação do princípio da absorção construção, não merece sequer ser processado, não merece ser sequer processado. E multa, ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, alego aqui artigo 28 da Lei 13457. Aí, preliminar de decadência, eu estou aplicando aqui a súmula TIT 9 de 2017, que fala da aplicação da regra decadencial no artigo 173.1 do CTN. Então, no caso aqui, não há que se falar em decadência, mesmo com relação ao descumprimento da obrigação acessória. Ele tem 2, mesmo que se aplicasse o entendimento do recurso especial do STJ, não há que se falar em pagamento homologado, de modo que aplicava o disposto no artigo 173.1 do CTN, e não há que se falar em decadência também. E quanto ao mérito, eu estou pedindo para transcrever aqui texto das contrarrazões, com as quais concordo, e utilizo como fundamento e razão de decidir. Alega o autuado que a Chevron não teria aplicado o ST, compara no artigo 264.4 do RICS, que não haveria necessidade de retenção do imposto quando o produto for destinado a outro contribuinte que também seja considerado pela legislação substituto tributário da mercadoria, outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de ST. Dessa forma, como autuado é distribuidor de combustível, estaria enquadrado na mesma modalidade de ST, previsto no capítulo 4, operações com petróleo, combustíveis líquidos ou gasosos, inclusive álcool carburante ou lubrificantes, de acordo com o artigo 412.1 do RICS. A responsabilidade pela retenção seria dela e não da fabricante, equivoca-se autuado. Apesar de autuado ser responsável pela retenção do ICMS-ST para outras mercadorias, do mesmo artigo 412 do RICS, ele é um estabelecimento atacadista, conforme se destaca do seu CNAE descrito, que está na folha 80. Dessa forma, sendo estabelecimento atacadista, o autuado não se insere na exceção do inciso 4 do artigo 264, pois o parágrafo 2º do mesmo artigo prevê. Disposto nos incisos 3 e 4, não autoriza o estabelecimento destinatário atacadista a receber, sem a retenção antecipada do imposto, mercadoria de outro contribuinte responsável por tal retenção. Resta claro, portanto, que, sendo destinatário estabelecimento atacadista, não
se aplica o inciso 4 do artigo 264 do RICNES. Dessa forma, o ICMS-ST deveria ter sido retido normalmente pelo fabricante. Alega também que o autuado que o parágrafo 4º do 264 do RICNES prevê que o destinatário que receber a mercadoria sem retenção do ICMS-ST fica solidariamente responsável pelo seu recolhimento, razão pela qual teria agido corretamente ao destacar e recolher o ICMS na operação. Mais uma vez, equivoca-se o autuado. Primeiramente, trazemos o comando legal citado pelo autuado, parágrafo 4º, na ocorrência de qualquer saída ou evento que descaracterizar a situação prevista nos incisos, o imposto relativo à substituição tributária será exigido do remetente, podendo o fisco exigi-lo do destinatário. Observe-se que a situação descrita só se aplica caso ocorra qualquer evento ou saída que descaracterize a situação prevista nos incisos do artigo 264 do RICS. No caso em tela, houve saída do fabricante de óleo lubrificante com destino ao estabelecimento atacadista. Hipótese que, como explicado anteriormente, exige o recolhimento do ICMS-ST pelo fabricante. Dessa forma, verifica-se que não houve nenhum evento que descaracterizou essa saída tributada, razão pela qual não se aplica o parágrafo 4º do artigo citado. Ademais, mesmo que houvesse a descaracterização da situação prevista, o comando legal traz apenas a faculdade de fisco exigir o imposto do destinatário, que não é um permissivo para o autuado modificar a sujeição passiva do ICMS-ST originalmente prevista no inciso 3 do artigo 421 do RICNES. Alega o autuado que, ao recolher o ICMS, satisfez o interesse arrecadatório do fisco, pois, ao perceber que as mercadorias foram remetidas sem a retenção do ICMS-ST amparadas pelo 264.4, o RICNES entendeu que teria responsabilidade pela retenção, com base, inclusive, no que prevê o artigo 267.2 do RICNES. Mais uma vez, não possui razão autuado. Não cabe ao contribuinte tentar satisfazer o interesse arrecadatório do fisco adotando medidas não previstas em lei. Ademais, o artigo 267.2 do RICNES prevê que, não recolhido imposto pelo sujeito passivo por substituição, tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído. Observe-se mais uma vez que o comando legal prevê uma faculdade por meio do uso do termo poderá, ou seja, o fisco pode ou não exigir ICMS-ST do substituído em caso de não recolhimento pelo substituto tributário. Essa faculdade não permite que o contribuinte modifique a sujeição passiva originalmente prevista e adquira a mercadoria sem o recolhimento do imposto. Tanto é assim que o imposto é exigido por meio do auto de infração, no caso da linha A, por meio de notificação, no caso B, da linha B, ou seja, não há hipótese prevendo o recolhimento por iniciativa do contribuinte. Aí eu também estou usando aqui a questão do trecho da decisão recorrida. Basicamente é a mesma coisa, trouxe alguns outros elementos. Então, sendo assim, não prosperam as alegações recorrentes com relação aos juros de mora. Deve ser aplicado o disposto na súmula 10 revisada, uma vez que o contribuinte reiterou o pedido e mencionou que não teria sido observado, conhecendo em parte do presente recurso ordinário, e estou negando provimento, presidente. Muito bem. Cumprimento o ilustre relator pelo voto proferido. Foi aí acolhendo aí a tese da fiscalização, né? O processo está em discussão. Bom dia a todos. Eu também cumprimento o Dr. Douglas pelo voto e também vou acompanhá-lo. Bom dia a todos novamente. Parabenizo o Dr. Douglas pelo voto e vou acompanhá-lo. Nesse caso aqui, a consunção, curiosamente, não foi alegada com a defesa. Eu estava olhando aqui, detidamente, aqui a defesa de primeira instância, né, na fase de primeira instância, e realmente não há alegação de consunção. Foi uma inovação a nível de recurso, né, Douglas? De qualquer forma, eu dei uma olhada rápida, eu não sei se seria a mesma coisa, eu fiquei na dúvida também. Eu dei uma olhada rápida, não bati tudo, porque eu falei, não vou conhecer porque é essa questão, mas mesmo se fosse, talvez eu nem não daria provimento, mas... me parece que era caso de consunção, se fosse debater. Me parece que, olhando aqui os períodos,
de apuração, acho que são as mesmas notas, pelo que eu pude verificar. Eu também não analisei detidamente, justamente por causa da questão da intempestividade do pedido. Mas quando eu estive na superior, eu havia sustentado na superior a possibilidade de aplicação da consunção de ofício, né? Mas eu fui vencido aí nessa discussão, né? E tem aí jurisprudência, né, da Câmara Superior, no sentido que não da impossibilidade de aplicação da consunção de ofício, né? E como o pedido aqui é intempestivo, entendo que caia na mesma regra aqui, né? Por enquanto, pelo menos por enquanto, eu estou aí acompanhando aí o entendimento da Câmara Superior. Então, eu vou acompanhar o ilustre relator também. Bom, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido e no mérito não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta é Empresa Rodoviária S Limitada. A relatora é a doutora Maria Alice, o AIN é o 4.152.542. Não há pedido de sustentação oral, de modo que eu passo a palavra para a ilustre relatora para que apresente seu voto. Pois não, doutor Erivaldo, meu processo é bem simples, tá? São duas acusações, uma de falta de pagamento do imposto, devido à entrega da GIA com indicação do valor do imposto a recolher em importância inferior à escriturada no livro de apuração. E a segunda, crédito indevido, a título de lançamento a crédito relativo à compra de bem proativo imobilizado, sem que tenham sido feitos os lançamentos do SIAP. No mérito, ele só alegou o princípio da não cumulatividade, mas não trouxe nenhuma prova em relação ao item 2, em relação ao item 1 nada foi alegado. Ele também se insurgiu contra o montante da multa, os juros de mora cobrados acima da taxa Selic e também pediu a exclusão da multa com fundamento no 527-A. Então, não conhecido o recurso em relação à multa, também os juros de mora, as alegações ficaram prejudicadas porque os juros já foram calculados à taxa Selic, tá? O mérito também não tem nada, não é possível dar provimento, porque em relação ao item 1 nada foi alegado, em relação ao item 2 ele só fez essa invocação do princípio da não cumulatividade, mas não trouxe nenhuma contraprova, e o pedido de exclusão da multa com base no 527-A também não pode ser atendido, porque as duas infrações implicaram falta de pagamento do imposto. Então, o recurso foi parcialmente conhecido e a ele foi negado provimento. Muito bem, esse é o voto da doutora Maria Alice, cumprimento pelo voto, pela objetividade aí do seu voto. O processo está em discussão. Eu cumprimento a doutora Maria Alice e adianto que eu vou acompanhar.
Também parabenizo a doutora Maria Alice e bem preciso o voto, vou acompanhá-la. Eu também estou acompanhando a ilustre relatora. Diante da intervenção de todos, estamos, então, eu peço que os senhores juízes, estou encerrando os debates, peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido e não provido quanto ao mérito à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, nós, então, cumprimos a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão de hoje, então, da segunda Câmara Julgadora. Estou encerrando a sessão no EPAT. É encerrada a sessão de hoje. Vou visualizar aqui a ata.